Meus queridos filhos e filhas em Cristo, estamos no 6º domingo do tempo da Páscoa, quase que finalizando o tempo da Páscoa, que de todos os tempos litúrgicos é o mais importante da igreja. Hoje nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 15 deste livro. E o retrato, a cena, o episódio mostrado por esse capítulo é o chamado Concílio de Jerusalém. O que é um concílio para a igreja? Um concílio é a reunião dos pastores da igreja que se reúnem e, sob a ação do Espírito Santo, por meio da oração, tomam uma decisão sobre algo, sobre alguma verdade de fé ou de costume. A Igreja Católica, nesses mais de 2000 anos de história, já realizou 21 concílios. O último concílio, talvez alguns aqui de cabelo branco, talvez já estivessem vivos. Começou em 1962 e terminou em 1965, que foi chamado Concílio Vaticano II. Mas na Bíblia, ou melhor, no texto que nós ouvimos hoje, o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, nós só vemos o primeiro. Os outros 20 nós não temos na Bíblia, mas temos os documentados da igreja. Então a Bíblia retrata o primeiro concílio da igreja, o concílio chamado de Jerusalém. Como o padre acabou de dizer, todo concílio vai resolver alguma problemática. Este primeiro concílio, o de Jerusalém, qual era a problemática? Vamos compreender um pouquinho. Às vezes nós escutamos o texto bíblico e não compreendemos o que o texto está falando, né? A problemática era a seguinte: nós tínhamos a chamada igreja em Antioquia, e a igreja em Antioquia era composta predominantemente por pagãos que se converteram ao cristianismo. Acontece que vieram alguns irmãos da igreja vizinha, provavelmente de Jerusalém, e que eram judeus, e eles começaram a falar lá em Antioquia que se os antioquenos não se submetessem à circuncisão, eles não seriam salvos. Quem não sabe o que é circuncisão, depois na missa procura no google.com, que o padre não vai explicar aqui, né? Pode ser que tenha homens circuncidados aqui, né? Ora, circuncisão é uma prática judaica, é um selo que o homem tem em si, de modo que ele pode dizer-se pertencente ao judaísmo. Então aquela turminha de Jerusalém foi lá em Antioquia e começou a causar lá em Antioquia: vocês precisam ser circuncidados. Ora, a circuncisão é uma prática judaica, e nós estamos já na igreja cristã primitiva. O judaísmo ficou para trás, mas causou uma confusão na comunidade de Antioquia. Sempre sobra para o pastor, né? O padre, né? Para o apóstolo. Por isso Paulo e Barnabé, os pastores daquela igreja, eles não resolvem a problemática por conta própria, porque eles podiam tomar a decisão, né? Os homens antioquenos devem ser circuncidados, ou os homens antioquenos não precisam ser circuncidados. Eles podiam ter tomado a decisão, mas por que não o fazem? Ou melhor, como eles reagem? Eles vão até Jerusalém para escutar dos apóstolos, os 12 apóstolos, o que devia ser feito. Por quê? Porque a igreja católica, a igreja que está nascendo nesse episódio, não é uma igreja de Paulo, de Barnabé, de Silas, de Judas Bársabas ou de um e de outro. É a igreja de Cristo. Não é uma pessoa ou outra que toma decisões sobre verdades de fé e de costumes, mas são os apóstolos, os representantes deixados pelo próprio Cristo, que é Deus,
para conduzir a igreja. A nossa igreja é uma igreja apostólica, e é a única apostólica, porque é a única que ouve a tradição dos apóstolos. Eles vão a Jerusalém, partilham com os 12 apóstolos e com os anciãos, que são os presbíteros. Eles se reúnem em oração, invocam a presença do Espírito Santo, e aí sim eles tomam a decisão. Depois de tomar a decisão, eles escrevem uma carta, os apóstolos. E aí, junto de Barnabé e Paulo, eles mandam Judas, Bársabas e Silas para irem a Antioquia e lerem a carta e a decisão apostólica, e não a decisão de Barnabé, de Paulo ou de qualquer outro. Hoje nós ouvimos no texto a carta apostólica. E a igreja vai reproduzir nesses mais de 2000 anos, quando se reúne em concílio, a mesma coisa. Os pastores da igreja, os bispos, os presbíteros se reúnem, decidem algo e produzem um documento. Hoje, muito bonito esse documento. Olha aqui, olha só. Começou assim a carta que eles enviaram para os antioquenos. Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Nós ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito, mas eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo. Aí ele vai falar, nós decidimos escolher junto de Paulo e Barnabé, Silas e Judas Bársabas, para comunicarem a nossa decisão. E aí vem o versículo 28, que é o mais importante desse texto. Portanto, decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, nem a circuncisão. Olha que bonito o texto. O Espírito Santo e nós decidimos. É assim que a igreja age. E é por isso que a igreja é sustentada nesses mais de 2000 anos, com tantas heresias que sim surgiram durante a história, com tanto pecado, com tanta confusão. A igreja só caminha e caminhará até o fim dos tempos, porque é o Espírito Santo quem decide nela, quem a conduz. E é a pergunta que nós podemos fazer: ai padre, mas é bonita essa história, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com essa história da igreja de Jerusalém, de Antioquia? Porque na nossa vida acontece a mesma coisa. Quantas vezes nós temos de decidir algo, de tomar uma decisão, ou de dar passos na nossa vida, e nós fazemos por conta própria. E quem faz algo por si próprio, sem Deus, quebra a cara. O texto do evangelho que nós ouvimos hoje é o capítulo 14 de João. O capítulo 15 é a parábola da videira. E Jesus vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Nada. Pode até fazer um pouquinho, mas tudo que caminha sem Deus se destrói. Casamento sem Deus sucumbe. Nessa sociedade de hoje, não subsiste. Família sem Deus vai se destruir. Os negócios, os nossos empreendimentos, os nossos projetos, os nossos estudos, sem Deus, pode até caminhar bem um pouco, mas não vai até o fim. Por isso que eles dizem, o Espírito Santo e nós decidimos. E nós também, meus irmãos, precisamos aprender a consultar a Deus, a nos unirmos a Deus, para tomarmos as nossas decisões, para caminharmos com as situações, os acontecimentos da nossa vida. Deus está sempre disposto, ou melhor, Deus está sempre próximo de nós, mas nem sempre nós acolhemos essa presença santa de Deus, que é o Espírito Santo. Façamos a experiência na nossa vida de deixar Deus caminhar junto de nós, e nós vamos perceber como é bom sermos pessoas de Deus,
Como é bom quando você está passando por uma provação, você partilha com seus amigos, mas você também chora nos braços de Jesus. Como é bom você ter a consciência de que você tem um Deus que está o tempo todo a te alcançar, está o tempo todo a chorar com você, a lutar com você, a investir nos mesmos projetos que você. Por que não deixamos Deus ter um espaço nas nossas vidas, nos nossos corações? É isso que a leitura de hoje, a primeira, nos fala. Decidamos junto do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos para a segunda leitura de hoje, que é o livro do Apocalipse de São João. João tem a visão da Jerusalém, aquilo que será o céu. Vi um anjo que me levou em espírito a uma alta montanha, e ele me mostrou a cidade de Jerusalém descendo. É a figura, o retrato do céu. Lá estava uma muralha que cercava Jerusalém. Essa muralha tinha portas. Nas portas tinham gravados os nomes das tribos de Israel, que eram 12, que representam o Antigo Testamento. Mas além das portas tinham colunas, que era o que sustentava as muralhas daquela cidade. Nas colunas estavam os nomes dos 12 apóstolos. A porta que representa a entrada no céu, a entrada na presença de Deus, é o Antigo Testamento. Mas o que sustenta a muralha, o que sustenta a presença de Deus em nossa vida é a fé dos apóstolos, é a fé apostólica. Nesta cidade de Jerusalém, João não vê nenhum templo, nenhuma igreja. Por quê? Porque lá todos os que lá habitam são igrejas, são santuários do eterno, de Deus. Não mais se faz necessário sinais, símbolos que nos remetem ao sagrado, porque lá todos se sacralizaram e todos são pertencentes a Deus. Este é o sonho que nós devemos levar em nossa vida, habitar no santuário eterno de Deus. Mas nós precisamos desde já caminhar na presença de Deus, porque não basta você levar uma vida de distância de Deus e depois no ato da sua morte você não vai falar: Deus, eu te amo, eu quero habitar no céu. É preciso que você diga o seu amor e manifeste esse amor para com Deus desde já. E aí vem o evangelho de hoje, que Jesus vai falar do amor, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e o meu Pai o amará. Esse é o capítulo 14 de João. Se você for no capítulo 13, Jesus vai falar uma coisa muito parecida. Ele vai falar assim: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. No capítulo 13. Mas agora no 14 ele fala um pouquinho diferente: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qual a diferença? Os mandamentos que saíram de seus lábios e de sua palavra, não parece ser a mesma coisa? A palavra na língua grega é o logos, no latim é o verbum, no português a palavra. O que é a palavra? Ou melhor, quem é a palavra? Jesus Cristo. No fundo, Jesus está dizendo isso, quando ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. No fundo ele está dizendo o seguinte: se alguém me ama de verdade, me guardará junto de si. Porque não tem jeito de amar alguém se aquele alguém não mora no seu coração. É muito fácil dizermos: eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Mas é uma mentira se você diz isso, mas Deus não mora no seu coração. Quem me ama, guarda a minha palavra. Guardar significa levar junto, significa agarrar, significa caminhar junto de. Isso significa guardar. E é esse o desejo de Deus para o ser humano.
E o ser humano cada vez mais, nós olhamos os acontecimentos da sociedade, cada vez mais se distancia de Deus, busca uma vida por ela mesma, que se limita às coisas desse mundo que vai passar. Se alguém me ama de verdade, guardará a minha palavra, ou seja, me guardará. Eu sou o verbo, eu sou a palavra. Então, o convite de Jesus, e por que ele fala no capítulo 13 dos mandamentos? O convite é o seguinte: nós temos de passar de um amor que cumpre mandamentos para um amor que ama de verdade. Porque tem muita gente que vem à igreja para cumprir preceito, cumprir os mandamentos, que é uma coisa boa. Mas Deus quer ser buscado por amor e não por preceito. Por isso que ele fala no 13 do mandamento, mas no 14 ele fala, quem me ama me guardará, guardará a minha palavra. E é bem verdade, meus irmãos, não tem nada mais gostoso na nossa vida do que quando nós amamos alguém e aquele alguém a quem nós amamos diz para nós: como eu estava com saudade de você. Não tem nada mais gostoso do que quando você ama alguém e esse alguém diz a você: eu te amo, eu preciso estar junto de você. Ora, se alegra o nosso coração essa situação em relação a outrem, Deus também leva no seu desejo enquanto Deus, exatamente mesma situação. Ele quer ser buscado por amor. Quem ama, de fato, busca o que é amado. Não tem jeito de dizer que amamos alguém, mas nós não buscamos aquele que nós dizemos amar, né? Aí vem aquela mulher: ai padre, eu amo tanto meu marido, faz 3 anos que eu não vejo, mas ainda não bateu saudade, viu? Mas eu amo muito ele. É uma mentira, né? Porque quem ama deseja estar deseja estar junto, né? Quem ama também cria com aquele que é amado uma intimidade, né? Esse é o capítulo 14. Se nós continuarmos a ler o Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus vai dizer assim: eu já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E de fato, quem é funcionário vai lá, cumpre suas obrigações e parou nisso. Não tem mais nada além daquilo. Quem é escravo. Mas aí ele diz: eu agora vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer o que eu recebi do Pai. Jesus no capítulo 15 vai dizer: eu quero uma relação com vocês de amizade e de amor amigo. E o que faz um amigo de verdade? Um amigo de verdade é aquele com quem eu posso partilhar a minha vida, a minha intimidade, os momentos bons da minha vida, os meus sonhos, mas também os momentos difíceis da minha vida. Isso é amigo. E é exatamente esse tipo de relação que Jesus deseja ter conosco. Não pode ser que nós tenhamos uma relação com Deus de distância, de um temor exacerbado que não nos aproxima de Deus. E Ele quer ser para nós um amigo, um amor amigo, que nos acolhe, que nos abraça, que nos estimula, que nos impele a caminhar à frente. Esse é o desejo de Jesus. Na próxima quinta-feira, a igreja em todo o mundo celebra a ascensão do Senhor. No Brasil, passamos para o domingo seguinte, 40 dias depois da Páscoa, depois de ressuscitado, Ele sobe de corpo e alma ao céu. E Ele deixa a igreja sozinha? Ele deixa o ser humano órfão? De maneira alguma. Ele nos envia a ação do Espírito Santo. Hoje nós podemos tocar a Jesus Cristo por meio do sacramento. Só que hoje você comunga, e aí você vai ter 7 dias da sua semana. De que jeito eu vou continuar tendo essa intimidade que aqui eu
realizo sacramentalmente? Pela vida de oração, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo perpetua em nossa alma a presença, o toque do sacramento. Nós precisamos rezar mais, nós precisamos invocar mais o nome de Jesus. Será que nos nossos dias, no dia a dia, a gente fala a palavra, ao menos uma vez, a palavra Jesus Cristo? Será que nós buscamos a Jesus nos momentos difíceis, de nervoso, de tribulação, parar, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude em tal coisa, caminhe comigo? É isso que é o desejo de Deus para nós, que nós guardemos com amor a sua palavra, que é Ele mesmo. E aí sim, meus irmãos, nós poderemos no fim da nossa vida entrar nesta Jerusalém celeste retratada pelo Apocalipse, e lá seremos um único povo que ama a Deus. Ele quer ser amado. Nós precisamos dar uma resposta de amor a esse convite que Ele nos faz hoje nessa liturgia da igreja. Assim seja. Amém.